Bom dia! Bom dia, Portugal, bom dia, Brasil. E nós estamos aqui a iniciar hoje mais um dia. Vamos fazer uma live sobre o perdão. O que é que tens para perdoar e ainda não me perdoaste? Eu vou só pedir à Irene que, ao entrar na nossa live, vamos falar sobre perdão. A quem tens de perdoar ou quem queres Olá, perdoar? bom Quem é dia, que o bom dia a fizeste? todos. Gina, não estou te vendo. Exato, Irene. Dá-me só 5 minutos. Eu vou pedir-te para iniciar a nossa live. Eu venho já. Vou só fixar aqui o nosso comentário. Está bem? Até já. Olá, bom dia, Dona Rosa, seja bem-vinda. E hoje, como a Gina já iniciou, aí nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que na minha opinião é um tema que traz muita cura para a nossa vida, né? Que é o perdão. E muitas vezes a gente tem uma resistência muito grande para perdoar os outros e até nos perdoar. Muitas vezes a gente aceita perdoar as outras pessoas, mas a gente tem dificuldade de nos perdoar. Como assim, Irene? Muitas vezes a gente, inconscientemente, a gente tem alguma memória de algo que a gente fez, que a gente se arrependeu e que isso fica reverberando na nossa mente subconsciente e a gente não consegue perdoar as pessoas e não consegue muitas vezes nos perdoar. Tem gente que consegue perdoar os outros, mas não consegue se perdoar. A pessoa se culpa e eu, inclusive, já fui uma dessas pessoas. Né? E por que que a gente tem tanta dificuldade de perdoar os outros, né? No Pai Nosso, a gente pede para Deus nos perdoar, né? Tem uma parte do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E será que a gente perdoa realmente quem nos tem ofendido? E quando a gente pensa no perdão, a gente pensa logo que o perdão é para o outro. Na verdade, o perdão não tem nada a ver com a outra pessoa. O perdão tem a ver com nós. Como que eu quero me sentir, né? Qual a energia que eu quero ter na minha vida todos os dias, né? O perdão significa a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida. E será que a gente quer se livrar dessa culpa, dessa dívida, entre aspas, né? Na Bíblia, em Mateus 21, 22, Pedro se aproximou de Jesus e falou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus falou: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Então, Jesus quis dizer aí, metaforicamente, que nós temos que perdoar sempre. Perdoar sempre não quer dizer que eu vou continuar a conviver com a pessoa, não quer dizer que eu aceito que o que ela fez é correto ou não. Tem a ver com como que eu quero me sentir. Ainda em Marcos 11, 25, 26, a Bíblia diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará seus pecados. Isso é bíblico. E a gente aqui não está trazendo muito um conceito religioso, mas um conceito energético. Por quê? Quando eu não aceito perdoar o outro, é como se eu carregasse essa pessoa energeticamente na minha vida. Eu percebo isso diariamente nos meus atendimentos, que quando a pessoa toma a decisão de perdoar, né, porque não é fácil, não estou dizendo que é fácil, né, inclusive eu já tive várias dificuldades para perdoar, várias situações. Então, a gente não acorda todos os dias e fala, nossa, hoje eu vou perdoar todo mundo. Hoje, alguém que me traiu, ou alguém que me puxou o tapete, eu vou perdoar simplesmente. Não, não é assim que funciona. Primeiro, o perdão é uma questão de decisão. Eu preciso decidir que eu vou perdoar o outro. E muitas vezes não é uma vez só que a gente vai fazer um exercício do perdão e simplesmente vai se desconectar energeticamente. Principalmente dependendo da situação que acontece. Tem situações que talvez seja um pouco mais fácil,
de você perdoar e tem situações que são mais desafiadoras. Depende de quem foi a pessoa. Muitas vezes eu acredito, né, que a gente tem até mais dificuldade de perdoar as pessoas que são muito mais próximas. Sabe, aquela pessoa que você confia bastante, aquele amigo, ou quando é o pai, ou a mãe, ou um filho. Por quê? Porque você tem uma ligação emocional muito forte com essa pessoa. Então você fica dentro de você. Olha, eu não merecia isso, eu confiava tanto naquela pessoa. E aí cai naquilo que a gente sempre tem falado nas lives, né? Expectativa. Qual é a expectativa que eu tenho em relação ao outro? Né? Qual é? Porque muitas vezes não é o que o outro faz, mas eu tenho tanta expectativa em relação ao que o outro faz, que eu começo a me colocar muitas vezes no papel de vítima, né? Porque assim, o outro faz aquilo que faz sentido. De repente, uma pessoa foi criada de uma forma diferente da sua, então ela pensa diferente. Às vezes a pessoa foi criada de uma forma muito rígida, então ela tem um conceito diferente. Então depende muito da família que você vem, da forma que você é tratado pelos seus pais, da forma que você é tratado pelos seus avós. Tudo isso influencia no nosso comportamento. A forma que você é criado. De repente você é uma pessoa que tem pais, que você vê os seus pais perdoando as pessoas. Né? Eu costumo dizer que é um comportamento que eu nunca vi na minha casa. Eu nunca vi o meu pai, por exemplo, pedir perdão para minha mãe, ou vice-versa, ou nós entre os irmãos, porque é algo que eu não vi, então é algo que não fazia parte do meu dia a dia. E eu me recordo, meu primeiro dia de terapia, meu terapeuta ele falou para mim assim, ó, faz uma lista de 30 pessoas que você precisa perdoar e você pratica um exercício X. E aquilo para mim caiu assim meio assustador, né? Porque eu pensei, caramba, mas eu acho que eu não tenho 30 pessoas para perdoar. É a primeira coisa que a gente pensa. Eu não tenho ninguém, eu não tenho tanta gente para perdoar. E realmente quando você começa a perceber que você tem muitas coisas que você nem percebeu que você precisa perdoar, tem pessoas ali. Tem pessoas, seja da sua escola, que fizeram alguma coisa, ou que fizeram bullying ou brincadeira que te magoaram. Tem muitas vezes os nossos pais, a maioria de todos os casos que eu atendo, a gente tem essa dificuldade, eu tenho essa questão do perdão, principalmente com pai e mãe. Muitas vezes são nossos irmãos, namorados, amigos, e aí colegas de trabalho, colega de escola, colega de faculdade. Então, muitas vezes, essa lista é gigantesca e a gente nem tem essa percepção. Né? Por quê? Porque às vezes aconteceu alguma coisa com você que você acha que está tudo bem, mas isso energeticamente está atrapalhando. Né? Tem um livro do José Roberto Marques, que é O Perdão, o Caminho da Felicidade, que eu gosto bastante, que ele fala dos 3 passos do perdão, né? Que é o primeiro é perdoar a si mesmo. Muitas vezes a gente não consegue se perdoar por algo que a gente fez ou deixou de fazer, e a gente fica o quê? A gente fica vibrando na culpa. A gente fica o tempo inteiro vibrando na culpa, né? Tem o segundo, que é pedir perdão às pessoas, que eu acho que é bem desafiador, né? Porque quando eu vou pedir perdão para alguém, eu preciso reconhecer que eu cometi algum equívoco. E muitas vezes a gente só quer culpar o outro, né? Muitas vezes a gente se coloca realmente num papel de vítima, e eu já me coloquei muito nesse papel de vítima, e aí fica bem desafiador você reconhecer que você cometeu algum equívoco em relação às outras pessoas, e você falar com a pessoa e pedir perdão também é desafiador, né? E perdoar as outras pessoas, né? Muitas vezes alguém nos magoou e a gente tem essa dificuldade, né, de perdoar. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica se colocando nesse papel de vítima e a gente acha que quando eu perdoo o outro, o perdão é para ele. Então foi um conceito que mudou muito a minha vida quando eu comecei a estudar bastante sobre o perdão,
que é quando eu perdoo alguém, não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver comigo. Tem a ver como é que eu quero estar energeticamente. Tem a ver, inclusive, com a minha saúde física. Por quê? Porque quando eu não perdoo a pessoa, geralmente eu vivo o quê? Na culpa, no ressentimento. E se a gente for estudar um pouquinho a tabela do David Hawkins, a gente vai perceber que são sentimentos que a gente não cria uma realidade positiva. Inclusive, o perdão tem muito a ver com eu querer prosperar. Se eu não perdoo as pessoas, eu tenho dificuldade de prosperar. Eu já fiz vários treinamentos, né? Já estudei muito sobre prosperidade. Então, o perdão é algo muito importante quando a gente quer se conectar com a prosperidade. Olha, eu tenho algum problema, principalmente com pai e mãe. Pai e mãe vem em primeiro lugar, mas de repente não é só pai e mãe que eu preciso perdoar. É irmão, é parente mais próximo, parente mais distante. Por quê? E muitas vezes eu não sei disso por quê. Porque aconteceu algo lá na minha infância. De repente você teve um problema. Eu tive um problema na escola quando eu era criança. Eu não lembro se eu era tão criança, já pré-adolescente. Que eu carreguei isso muito tempo. Né? Que eu sofri, não foi bem um bullying, mas o pessoal rasgou meu caderno, as crianças. Então eu sofri bastante com aquilo. Só que você não sabe que isso está te causando algum transtorno, né? Está te fazendo, inclusive, adoecer fisicamente. Você só tem aquela memória, quando você pensa naquilo, você tem um mal-estar, né? Você sente um desconforto muito grande, só que você não tem noção que aquilo atrapalha tanto a tua vida. E eu percebo muito isso nos atendimentos. Muitas pessoas, muitos clientes chegam para mim e falam assim, eu falo assim, você tem alguém que você gostaria de perdoar, que você acha que você precisa perdoar? A primeira coisa que eu ouço da pessoa, não, eu não tenho problema com ninguém, eu perdoo fácil, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu perdoo muito fácil. Eu falo, é mesmo? Eu perdoo fácil, então... E aí, quando a gente começa a trabalhar o perdão, de fato, a pessoa percebe que ela não perdoou. Primeiro, tem pessoas que ela nem sabia que ela não tinha perdoado, porque está inconsciente. O que é estar inconsciente? Né? De forma simples, eu não tenho consciência disso. De repente, sei lá, uma pessoa fez uma brincadeira na tua infância contigo. Fez um bullying que é tão comum hoje em dia, infelizmente, fez uma brincadeira de mau gosto, você ficou muito triste com aquilo, só que você não conseguiu ressignificar aquilo na tua mente. Você não conseguiu olhar para essa situação e falar, não, tá tudo bem, a partir de hoje eu vou me desconectar disso, porque muitas vezes não é tão simples assim. Eu falo, não, hoje eu vou perdoar fulano, mas você falou, mas a sua mente não conseguiu fazer essa ressignificação de forma tão rápida, né? Então, e como que eu sei, né, que eu realmente perdoei alguém, né? Eu tenho aqui algumas dicas, né, para você saber se você de fato perdoou alguém. Quando você pensa naquela pessoa e naquela situação e ela não te causar mais nenhum desconforto, você sentir paz em relação a isso. Quando você conseguir orar para essa pessoa que te magoou, quando você conseguir de fato desejar a felicidade dessa pessoa, sem aquilo te causar nenhum desconforto. Bom dia, Marina, seja bem-vinda. E aqui eu vou falar 3 motivos para perdoar. Um motivo muito importante é ter saúde física. Ah, Irene, mas quando eu não perdoo as pessoas, eu posso ter problema de saúde física? Sim. Uma pessoa que é cheia de mágoa, inclusive, ela tem mais possibilidade de ter um câncer, né? A pessoa que vive com o coração cheio de raiva, ela pode ter um infarto, sabe? Você já percebeu que quando você tem muita raiva, você começa a sentir um desconforto no peito? A raiva também, ela causa problema no fígado. Pessoas que ficam muito tristes porque não perdoaram alguém ou porque se sentiram ofendida e não conseguiram perdoar ou não foi perdoada, causa problema no pulmão. Então,
Bom dia, Irene. Assunto bem interessante, a dona Rosa. Opa, a Gina me deixou aqui sozinha. Bom dia, Gina. Eu estava te ouvindo, queria deixar só dizer quais Pode são as falar, três então. coisas e não queria te interromper, mas não, eu estava a gostar de te Um ouvir bom motivo para a e gente estou perdoar o tomando outro aqui é ter notas. saúde, Podes né? Como eu continuar. estava falando. Ser feliz, porque quando a gente não perdoa os outros, a gente não é totalmente feliz. E eu percebo isso trabalhando o perdão na minha vida. E o terceiro, e tão importante, é prosperidade. Porque prosperidade tem muito a ver com perdão. Não sei se a Gina também, como eu, gosta de estudar prosperidade. Eu estudo muito prosperidade. Um dos itens muito importantes para quem quer ter prosperidade é o perdão, por incrível que pareça. E por quê? Pelos motivos que eu já falei. É energia, né? Tudo é energia. Então, quando eu não perdoo as pessoas, energeticamente eu sou afetado. Então, um dos bons motivos para a gente perdoar o outro não é que o outro merece nosso perdão. Porque muitas vezes, quando a gente fala de perdão, as pessoas já vêm na nossa mente, né? Inclusive eu penso isso também. Caramba, mas foi a pessoa que me machucou, né? Ela não merece o meu perdão, né? E aí eu faço uma pergunta, será que nós merecemos o perdão de Deus? Será que se Deus olhasse para a gente, assim como a gente olha para as pessoas, né? E falasse assim, não, você errou também. Porque eu entendo que quando a gente não aceita perdoar, a gente se coloca num pedestal, como, olha, eu também não cometo erros. Cometo sim. Eu, Irene, também magoo as pessoas, com certeza. Então, quando a gente não aceita perdoar o outro, a gente se coloca na verdade, né, a gente se conecta com um ego muito forte, né? O nosso ego que não deixa a gente perdoar. Por quê? Porque eu me coloco, caramba, eu não faço nada de errado. E foi uma reflexão que eu fiz esses dias. Caramba, se Deus olhasse para a gente e falasse assim, olha, você fez isso, eu também não vou te perdoar. Porque você também errou e você também. Por isso que eu acho isso tão importante, quando a gente tem essa conexão mais próxima de Deus, né? A gente começa a refletir de uma outra forma sobre muitas coisas. E aqui eu não estou falando de ter ou não religião, mas de ter conexão, né? De ter essa conexão. Aí você começa a refletir, caramba, olha, se Deus olhasse para mim e falasse como eu falo dos outros, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia e a gente fala assim, vós sois deuses, o outro também é esse Deus, né? Você é a imagem e semelhança do Criador, o outro também é. E aí você vê, o que acontece? Muitas vezes nós estamos desconectados de Deus, é bem diferente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas fulano fez tanta coisa ruim, não sei o quê. Não, essa pessoa muitas vezes ela só está desconectada, né? Quando nós também estamos desconectados da fonte de Deus, o nome que você quer usar, muitas vezes a gente também faz coisas, muitas vezes a gente se torna pessoas agressivas, a gente começa a culpar só o outro, e a gente coloca no papel de vítima, que é muito comum, né? Inclusive eu já me coloquei muito nesse papel de vítima. E você não é vítima de nada. Não importa o que aconteceu na tua vida, hoje, se você era criança, talvez você não tinha maturidade para resolver isso, mas hoje, como adulto, você tem. Você não é culpado, mas você é responsável para resolver tudo na tua vida. E eu percebo, eu acredito que a Gina também, mas quando o cliente realmente, num processo terapêutico, ele aceita perdoar, você vê que a pessoa já começa a se transformar. É muito rápido. E tudo tem a ver com o quê? Com a expectativa que eu tenho do outro, com o amor que eu quero do outro, né? Que muitas vezes eu não me dou, né? Já fez essa pergunta para o teu cliente, quem é a pessoa mais importante da tua vida, e a pessoa nunca se coloca em primeiro lugar, ela se coloca sempre em segundo, em terceiro. Olha, eu faço tudo pelo outro. E o que é que você faz por você? Né? Então, quando eu coloco o outro como prioridade, os outros também não vão me colocar como prioridade, porque nem eu me coloco como prioridade. Eita, estão tão poderosa. Dama de vermelho. Olha, de vermelho, verdade, eu nem tinha percebido. Marina percebeu, né, que a gente gosta bastante do vermelho. Então, Gina, é importante a gente sair desse papel de vítima. Olha, mas você não sabe o que a pessoa me fez. Você não sabe o que a Irene passou também. Então, assim, não é saber o que a pessoa passou, não. É como eu escolho olhar para isso. Não é a situação
em si, mas como é que eu escolho olhar para isso? E muitas vezes a gente realmente precisa de um processo terapêutico. Eu vou deixar a Gina falar um pouquinho, depois eu vou contar o que me levou de fato a fazer terapia. Esta temática é uma temática nobre. Isto dava um mês inteiro só para falarmos de perdão. E falar de perdão não são palavras, é uma palavra com sentimento. Porque quando está alencado dor, é um sentimento. Então, perceber que, como a Irene falou, e ela falou muito bem, muitas coisas, eu tomei aqui algumas notas. Quando nós rezamos, e a própria oração diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só por aí já é indício de que perdoa-me, porque eu também magoo os outros, mas eu também perdoo, facilito. Então já é um indício de que o perdão não tem que ser banalizado, mas tem que ser vivido. Quando tu tens uma expectativa muito elevada, é fácil de furtares, de fraldar-te. E quando tu dás ao outro também uma expectativa elevada, também fazes isso, provocas isso no outro. E a diferença é, tu és magoado ou magoas? Tu sentes-te ofendido ou ofendes? Eu coloquei um post há poucos dias, gente magoada magoa pessoas. Porque as pessoas que estão doídas, é fácil magoar o outro já. Porque eles já não têm a compaixão. Já não têm em si aquilo que é o se me magoaram a mim, também não me importa magoar os outros. Não é uma vingança, é que dão aquilo que têm. Quando nós damos aquilo que temos, nós mostramos ao mundo aquilo que vai cá dentro. E por isso, a injustiça, quando nós carregamos a injustiça, quando nós não temos o autodesenvolvimento, é uma injustiça vazia. Porque alguém me magoou, eu sou vítima, eu não merecia, eu sou tão boazinha, porque é que me aconteceu a mim? Esta injustiça pode ser carregada dias, meses, anos, uma vida inteira. Agora pergunto, qual é a diferença entre ser uma vítima e seres o autor, o responsável pela tua vida? Qual é o papel que queres viver? Em que posição queres estar? Porque através do autodesenvolvimento, Irene, o que eu aprendo todos os dias é que a vida vive-se vivendo. E por isso que eu gosto de rezar, vive um dia de cada vez. Porque para mim é um mantra, viver um dia de cada vez. Quando alguém me faz algo que eu não expectava, eu não tenho que perdoar nada à outra pessoa. Sabes porquê? Porque eu já não coloco a expectativa. Quando nós temos uma expectativa pelo outro, nós ficamos enganados, somos enganados. Mas se eu não der a expectativa a ninguém, eu não sou enganada. E se alguém me vier pedir desculpa por algo que me fez, eu digo desculpa, mas eu não me senti ofendida, porque eu não tinha expectativa com isto. Então a minha vida mudou pela forma como eu olho. Eu já não coloco a expectativa em ninguém. E há outra parte bíblica que é guardai o teu coração. Porquê? Porque quando tu guardas o teu coração para ti, porque tu és a pessoa mais importante da tua vida, se guardares o teu coração, se não ofereceres o teu coração a um, a outro, à espera que gostem de ti, se tu não ficares à espera de querer agradar o outro para que gostem de ti, com medo da rejeição, com medo de não ser agradado, com medo, se guardares o teu coração para ti, tu podes mais facilmente viver em amor, com mais saúde, com mais longevidade, com mais discernimento. Porque tu guardai o amor, porque o amor é teu. Tu só dás a quem tu queres. Só partilhas a quem tu vês que merece. Não dás a toda a gente. E esse autodesenvolvimento cresce com a experiência, com a maturidade, com as vivências de cada um. Mas alguém me disse isto? Não, Irene. Eu fui vivendo e fui aprendendo. Fui apanhando uma palavra aqui, outra palavra aqui. E quando nós dizemos que guardai o teu coração, não é para nós fecharmos o coração a 7 chaves e jogar a chave fora e dizer agora mais ninguém entra no meu coração. Não é nada disso. É simplesmente não colocares o teu coração à frente. Muitas músicas, e aparecem os clipes, em que as pessoas estão com o coração à frente do corpo, enorme, e estão a dar toda a gente. Porquê? Porque querem ser preenchidas.
Existe um vazio tão grande que elas estão carentes e elas precisam de afeto. E quando tu ofereces o teu coração a qualquer pessoa, a pessoa usa e joga fora. E fica um coração partido, um coração rasgado. Estou a falar de coração no geral. Estou a falar de um relacionamento, de uma conversa com um amigo, com outro colega de trabalho, uma situação banal. O facto de tu disponibilizares-te, ofereceres-te a outra pessoa, dá mais asas a que essa pessoa defraude as tuas expectativas. Então, perceber quando eu digo guardar o teu coração, é no sentido de te autorrespeitares. Colocares o teu próprio limite. Dizeres o teu não. Porque quando eu digo guardar o teu coração, também é perdoa. Porque se o teu coração estiver sujo, magoado, ele não consegue ser livre. Então, primeiro há um processo que é, primeiro tens que identificar como é que estás, como é que te sentes, a quem precisas de perdoar, a quem precisas de dar perdão, a ti própria. Perdoaste de tudo até hoje, até à data? Então é uma autoanálise. Depois dessa autoanálise, começas a trabalhar um a um. Cada caso é único e diferente. Cada um tem um peso diferente. Um peso, uma intensidade. E para ti serve como uma limpeza. A partir do momento que começas a limpar, e este perdão, eu gostava de que colocassem uma magética, que é escravo de quem? Quando tu não perdoas outra pessoa, tu tens um peso, uma bola de ferro na tua perna atada à outra pessoa. A outra pessoa pode nem se aperceber que existe, mas tu próprio, como não dás o perdão a outra pessoa, tu vives carregada, pesando, para onde vais, tu levas esse peso, esse ferro. E eu por isso pergunto, vale a pena carregares esse ferro na tua perna que não te deixa andar, não te deixa ser livre, não te deixa voar? Porque quando nós não perdoamos o outro, Irene, seja porque nos fez algo pequeno, algo grande ou algo imenso, nós vivemos e sofremos porque não nos libertamos. Eu conheço pessoas que dizem, durante toda Já a ouvi minha isso vida, também. eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Porque ela cometeu tanto mal. E às vezes não é um mal direto, às vezes pode ser um mal indireto. Pode ser alguém que fez algum mal a um familiar teu, alguém direto, pode não ser diretamente a ti. E elas guardam com orgulho, não, eu nunca vou perdoar. Enchem a boca e dizem. Mas elas não percebem quando dizem essa frase, que é como se fosse uma acha, como se fosse carvão em chamas, no coração e na boca. Essas pessoas estão vibrando e vivendo energeticamente com veneno, veneno ativo, e que vai intoxicar todo o corpo, toda a nossa energia, todo o nosso pensamento. Já chega o sofrimento que já foi feito no passado. Porquê andar a carregar? Porquê andar a perpetuar? Isso é viver uma cadeia perpétua dentro da tua mente. Acontecem situações, as pessoas cometem erros, nós cometemos erros. Quando nós permitimos dizer, eu perdoo-te, eu liberto-me, nós podemos começar a reescrever uma nova história. É por isso que falar sobre o perdão nunca é demais. Porque o que ficou no passado é do passado. Hoje podemos falar de coisas do hoje, do aqui e agora. Mas quando tu tens de pedir perdão a outra pessoa, tens que verbalizar. Nunca percas a oportunidade de o fazer. Mesmo, eu já pedi perdão, mesmo sem ter culpa, Irene. Porque quando tu dizes à outra pessoa que perdoas ou pedes perdão, mesmo sem ter culpa, tu estás a dizer à outra pessoa, eu liberto-te. Eu não quero mais a ter ligado a ti um ferro que me prende. E a nossa vida muda completamente. Porquê? Porque essas amarras são quebradas e tens a oportunidade de começar uma vida nova. Começar uma nova fase com outras vivências, outras histórias. Porque o que te aconteceu uma vez não quer dizer que se vá repetir. Quem te fez aquilo naquela vez foi porque tu estavas impreparada, não sabias, não estavas à espera, porque a tua expectativa era elevada e alguém te cortou as asas. Então percebe que tudo o que aconteceu já passou, é do passado. E que hoje podes viver coisas novas, coisas diferentes. E se houver alguém que te vá magoar com intenção, tu vais estar mais atento, atenta, porque o teu olhar vai estar mais aberto, curioso e vai estar mais determinada nos sinais. Hoje, quando alguém fala contigo,
tu olhas na cara, os olhos, sentes as palavras, pelo corpo, Porquê? Porque tu, se não estiveres à espera que ninguém te agrade ou tente te manipular, tu vais estar mais atento aos sinais. Agora, se tu tiveres o teu coração à tua frente e dizer agarra o meu coração e ofereço-te, essa pessoa é mais facilmente atrativa e agarra só para usar. Se não houver aqui uma ligação de respeito, de amorosidade, de compaixão, tudo isto faz sentido, mas depois de ter experiência, teres maturidade, teres passado, teres sofrido até, teres sido magoada, teres magoado, então faz toda a diferença porque a vida vai-se fazendo, vai-se construindo à medida que tu vais vivendo e vivenciando. E o processo de perdão através de hipnoterapia é maravilhoso, é lindo. Nós temos uma oportunidade de viver e vivenciar aqui na nossa mente. Nós, antes de pedirmos perdão verbalmente à outra pessoa, nós nos preparamos aonde? Aqui, no campo da imagética. Nós fechamos os nossos olhos com o acompanhamento do terapeuta, do profissional, que nos guia através de um script que já está devidamente organizado e pronto para nos ajudar nesse processo, em que existe uma libertação energética, aquele peso, existe uma clareza maior na nossa mente e existe também a oportunidade que nós temos a nós de pedir e dar o perdão. E é um processo totalmente diferente, porque é num lugar seguro, numa zona de segurança, em que tu te preparas e o teu corpo também se solta. E depois de fazeres o perdão aqui, é muito mais fácil de fazer através de um telefonema, de uma mensagem, do e-mail, ou cara a cara, convidar a pessoa para tomar um café. Porquê? Porque tu já estás pronta para o processo. Tu já iniciaste. Energeticamente, já foi feito uma abertura espiritual, energética, para esse perdão. E o resultado é fantástico. Quando nós permitimos libertar outra pessoa, perdoar outra pessoa, estamos a dar ao outro o melhor presente Só que podemos que, dar como a aqui Gina na está Terra. falando, é um processo, né? Hoje a gente se trabalha muito como terapeuta e não é uma tarefa simples perdoar às vezes. Por quê? Porque muitas vezes o sentimento é de vingança. Dentro da gente, quem nunca teve o sentimento de vingança e de raiva? Eu já tive muito. Então o sentimento muitas vezes é de vingança. Você quer a vingança, né? Tem uma frase do Pablo que ele fala que vingar é dar frutos, né? Vingar é dar frutos. Se você quer se vingar de alguém, dê frutos, né? Começa a dar frutos. Tire o seu foco disso, começa a dar frutos. Melhore cada vez mais. Cresça cada vez mais. Prospere cada vez mais. Só que falar muitas vezes é fácil, mas fazer é desafiador. Eu, Irene, já tive muita dificuldade de perdoar. E sempre Deus colocava em mim para fazer live sobre perdão. Falei, mas como é que eu vou fazer live se eu sou uma pessoa que tem dificuldade? E não tenha vergonha de me dizer que você tem dificuldade de perdoar. Não, isso é normal do ser humano. É muito normal. A gente quer se colocar no papel de vítima, sim. É fácil a gente se colocar no papel de vítima. É fácil a gente dizer assim, olha, eu não fiz isso porque meu pai e minha mãe fez isso. Olha, eu não fiz, minha vida não está boa porque meu marido, porque minha esposa, porque meu irmão. É muito mais fácil do que a gente assumir a responsabilidade. Quantas pessoas falam assim, nossa, eu estou acima do peso porque fulano faz uma comida boa. Ao invés de falar, não, eu estou acima do peso porque eu me alimento de qualquer jeito, porque eu não cuido da minha saúde. Olha, eu não prosperei porque realmente eu não foquei, eu não estudei sobre prosperidade, eu não fiz isso. Mas geralmente a gente fala, eu escuto muito isso. Já tenho essa dificuldade, me deixa mal, a Jaqueline falou. Bom dia, Jaqueline. Isso me deixa mal. Não se sinta culpada, Jaqueline. Eu também já tive essa dificuldade. Eu trabalho o perdão em mim fortemente ainda trabalho. Hoje já melhorei bastante, inclusive já adoeci por não conseguir perdoar numa situação que aconteceu comigo. Foi quando eu realmente busquei terapia, além de todas as questões emocionais que eu tinha. Eu estava num processo que eu queria vingança. Então eu me colocava realmente a Miss Vítima, me colocava num papel de vítima muito forte e falava assim, não, fulano acabou com a minha carreira profissional. Olha,
olha o peso disso daí, eu não sou capaz de fazer outra coisa. E hoje, quando eu olho para essa situação, eu consigo ter muita gratidão, porque graças a isso eu saí daquele trabalho que não me dava mais prazer, me dava dinheiro, mas não me dava um prazer, para me tornar quem eu me tornei hoje. Só que quando você está no meio do furacão, é bem desafiador você olhar por essa perspectiva. Muitas vezes é fácil falar assim, olha, perdoa fulano. Mas a gente nem sabe como é que a pessoa se sente em relação a isso. Muitas vezes está linkado a um gatilho que ela sofreu na infância e isso dói bastante. Porque o não perdoar o outro dói muito. É algo que dói, chega inclusive a dor física, né? Quando você tem raiva das pessoas, isso inclusive dói, você sente dores físicas, né? Porque você está linkado energeticamente com essa pessoa. Né? Então, assim, é como eu falei, ninguém acorda e fala assim, olha, eu vou perdoar hoje. Né? Exatamente, né? É um misto Ou de não sensações, entrega, né? Quando a mas Gina são falou aí do sentimentos. coração, né? Guarda o teu coração, foi uma coisa também que me tocou bastante. Eu tenho tentado não, eu tenho feito, guardado no meu coração do rancor, da mágoa, né? E se realmente você tem dificuldade de perdoar, muitas vezes eu chorei, eu pedi para Deus, às vezes eu faço também. Falo, Deus, eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa, eu estou passando por isso, isso, isso. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu não consigo fazer. Ou busque ajuda se você não consegue. Muitas vezes a gente fica com aquela coisa também, pega uma chibata e fica, né? Não, nós somos falhos e Deus sabe das nossas falhas, né? Então nós somos falhos, assim como as pessoas falham com a gente falha também. Ó, a Jaqueline falou, sempre tive uma personalidade forte. E não há Isso nada de errado em ter uma personalidade forte. Eu também já tive uma personalidade forte, um ego muito forte, um coração cheio de rancor. E a gente pode mudar, desde que a gente tome uma decisão, né? Tomar uma decisão. Eu achava uma pessoa muito agressiva. Por é quê? livre. Porque eu tinha uma autoestima que era um lixo, eu me sentia rejeitada pela minha mãe, eu me sentia a pior pessoa do mundo, então, inconscientemente, eu preferia agredir as pessoas para me defender. Isso é algo inconsciente. Eu nem tinha consciência disso, enquanto eu não fui lá buscar terapia, enquanto eu não fui fazer várias sessões, milhares de sessões, né? Eu sou terapeuta, faço terapia todas as semanas praticamente. Então não se culpe por isso. Comece a partir de hoje. A partir de hoje eu estou tomando consciência que não é o outro, mas sou eu. Não existe o outro, né? O outro é um reflexo de mim mesmo. Então quando eu desejo mal ao outro, quem tá se sentindo mal sou eu mesma, porque a energia que vai é a mesma que retorna. Né? Eu costumo dizer, quando eu falo de energia, exercício simples. É só prestar atenção aquele dia que você acorda reclamando, parece que tudo começa a dar errado na sua vida, e aquele dia que você acorda feliz. Né? É só você olhar a questão de energia. Quando eu encontro alguém que vem com um sorriso no rosto e te dá um elogio, como é que você fica? E a sua energia, por mais que sua energia esteja boa, quando você chega num lugar que tem alguém que só está reclamando, você já começa você já entra naquela vibração energética baixa. Então, graças a Deus, ninguém reclama comigo mais, né? Porque eu vou treinar de fone de ouvido, vou treinar ouvindo música animada. Muitas vezes, às vezes você está numa caminhada, a pessoa está lá só reclamando você vai lá para aumentar a sua energia, muitas vezes baixa, dependendo da pessoa que está. Então, a gente tem que cuidar da nossa energia todos os dias. Recentemente, eu estava caminhando, um colega que eu já não caminho mais junto, porque agora meu treino mudou e eu também estou treinando de fone de ouvido, então estou reprogramando a minha mente de outra forma novamente. Então eu prefiro fazer isso, né, ouvindo música, até para o meu corpo dizer, agora você vai e não prestar tanta atenção. E um colega estava falando, olha, estou andando com fulano e só reclama, não aguento mais. Então a pessoa que só reclama, ela se torna uma pessoa extremamente chata. Ó, a Marina falou, perdoar libertador, a melhor sensação. Né? Então, assim, olha, porque às vezes a gente também é essa pessoa chata de ficar só reclamando. Né? Eu começo a me observar e de vez em quando eu me pego também reclamando. Gente, eu não sou diferente. Eu acredito que a Gina também não é diferente. Às vezes eu desabafo até com a Gina. E eu falo, Gina, puxa minha orelha. Não é? Porque às vezes você tá... Eu agora já tô, né? Porque
é um treino, é diário, a gente tem que se observar, observar as nossas emoções. Poxa, quando eu penso naquela pessoa, como é que eu me sinto? Começa a se questionar, caramba, como é que eu gostaria de me sentir? De repente, Gina, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já atendi, por exemplo, uma cliente X, porque muitas vezes o nosso ego, ele tá tão lá em cima, né? Que eu não deixa a gente fazer as coisas até que a gente queria. E uma vez eu atendi uma cliente X e na sessão a pessoa falou assim, a pessoa tinha muita mágoa da irmã e falou assim, olha, eu amo tanto a minha irmã. E eu falei, ué, você ama sua irmã? Ela sabe que você ama? Não. Então nem falava com a irmã, falou, mas eu amo tanto a minha irmã. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, não deixe-se para se arrepender no leito de morte. Talvez você não tenha mais oportunidade, talvez você não tenha mais oportunidade de dizer eu te amo para alguém, talvez você não tenha a oportunidade de falar, poxa, eu te magoei, mas isso me machucou tanto, porque muitas vezes o fato de não perdoar o outro, eu me sinto magoada às vezes, eu me sinto, me faz sofrer também, né? Então, muitas vezes a gente não pede perdão porque o nosso ego não deixa. E a gente fica, o que será que a pessoa vai pensar de mim que eu sou um fraco? Seja fraco. Seja fraco para os outros, não importa o que a pessoa vai pensar de você. Você é um ser humano, você erra também, né? Todos nós erramos. E quando a gente se coloca, antes eu era uma pessoa que me cobrava demais. Eu era aquela pessoa que eu não podia errar, não podia atrasar, não podia nada, nada, nada. Então eu vivia num sofrimento muito grande, porque eu queria inconscientemente ser aceita, ser perfeita, né? Porque eu tinha a questão do abandono, da rejeição inconsciente, então eu era uma pessoa que me cobrava ao extremo. Nossa, era uma cobrança que se eu marcasse um negócio, se eu não chegasse no horário, eu ficava doente, era uma autocobrança. Eu tinha que fazer tudo perfeito, eu tinha que. Nossa, isso é horrível. Isso é horrível, isso é um sofrimento muito grande, não. Nós podemos sim errar, melhorar com nossos erros, cometer erros novos, inclusive, não cometer os mesmos, né? Então, a gente não precisa estar nessa tortura. Se você tem dificuldade de perdoar, como eu tenho, como já tive mais ainda, não se torture. Né? Poxa, a partir de hoje, porque perdoar é uma decisão que você toma. É uma decisão ela pede uma ação. É um lifestyle, Hoje eu decido, por quê? Porque hoje eu convivo muito mais com pessoas que perdoam, que a gente fala de perdão, a gente faz muito exercício. E todo mundo tem as mesmas dificuldades, né? Uns mais, outros menos. Só que muitas vezes, a gente fica se torturando. Olha, todo mundo perdoa e eu não consigo. Não, você não sabe da vida de todo mundo, né? E, na verdade, se mostrar é ser forte, não fraco. Exatamente, mostrar um poder interno. Eu, por exemplo, algo que foi muito curativo para mim foi falar nas lives das minhas dores. Porque eu achava que eu era a única pessoa que tinha problema emocional, sabe? Quando você não trabalha com terapia, muitas vezes você fala, nossa, eu sou a única pessoa que tem problema. Eu sou a única pessoa que me sinto rejeitada pela sua mãe. Eu tinha muito isso na minha cabeça. E aí, quando você trabalha com terapia, você vê que a sua vida está quase perfeita, né, Gina? Você pega tantos casos que você se emociona, inclusive. É mesmo. Inclusive, quando é o perdão, Irene, é um caso, demora tempo. O perdão não é algo instantâneo. O perdão vai anos. Uma pessoa inicia o processo de perdão e somente se liberta quando pensa naquela pessoa e já não dói. Quando olhas para aquela pessoa ou pensas ou vês aquela pessoa na rua e aquela pessoa se torna uma pessoa indiferente como outra qualquer. Mas isso pode levar uma vida inteira. Quando nós dizemos perdoa, não é para esqueceres o que a outra pessoa te fez. Quando nós falamos em perdoa, é uma escolha. Decide teres mais saúde. Porque quando tu pensas naquela pessoa e aquela pessoa continua-te a magoar e machucar no teu coração, existe uma parte que precisa ser perdoada,
é como se tivesse uma parte em chamas. É como se o teu coração pedisse, olha, observa, cuida de mim. Há um canto no teu coração que está a precisar de ser acolhido, observado, respeitado, limpo. Nós podemos dizer, imaginar que o nosso coração é um jardim. E eu gosto muito de dizer o jardim, porquê? Porque cada relação que nós temos pode lá estar, como uma árvore, uma flor, representar uma nuvem. E há certas relações que nós temos que se transformam. Há pessoas que vêm por um período, por uma temporada, para uma vida inteira, ou outros que vêm só por uma visita e vão-se embora. Não importa. Mas aquela pessoa te deu uma lição. Aquela pessoa foi teu mestre em alguma situação, em alguma circunstância. É impossível haver uma pessoa que não tenha sido magoada ou não tenha magoado ninguém. Não existem pessoas assim. E há uma história de uma moça, rapariga, né? Para que nós, teve uma moça. perda, um luto, e ela chorava e foi moça. E foi pedir a Dailan ajuda, porque aquela dor, aquele luto, essa moça estava inconsolável, só chorava, só chorava. Então foi pedir força, foi pedir mais discernimento, o que é que ela poderia alterar para substituir aquele sofrimento, aquela dor. E o Dalai Lama pediu-lhe para ela fazer este exercício antes de ele dar alguma resposta. Para ela bater em todas as portas das pessoas que moravam à volta dela e perguntasse a todas as casas se nessa família, nessa casa, não tinha havido já a perda de um familiar. Um luto, um sofrimento grande. Ela assim fez. A moça foi a todas as portas, bateu e perguntou se naquela família tinha havido alguma perda muito importante, um sofrimento atroz, e todos eles disseram, não há casa em que não haja sofrimento, não haja dor. E ela percebeu que ela nunca tinha passado por aquilo até então e estava a passar por aquela situação. E aquilo faz parte do crescimento. O autodesenvolvimento tem as coisas boas e as coisas menos boas. Mas as coisas menos boas podem ser vistas não como menos boas, mas como crescimento. O que é que eu aprendi com isto? Como é que eu posso olhar de forma diferente? Como é que eu posso crescer com a dor? Dizem, eu não provo, que nós crescemos através da dor. Eu acredito que também podemos crescer com o amor, mas é na dor que nós criamos raízes, que nós criamos defesas, que nós dizemos já chega. No amor não, no amor quando nós aprendemos que o amor é tudo bonito, tudo belo, mas na dor não. Nós, na dor, repente e nós brotamos raízes e a raiz cresce e nós crescemos porque o mundo não para, o tempo não para, as horas não param. Então, ou tu cresces ou então tu acabas por viver de forma passiva, só vendo os outros, a vida passar. Não aprendes, nem sofres, nem amas, nem libertas. Então a pergunta que eu deixo, o que é que escolhes hoje? Olhares para ti com mais saúde, mais energia, ou preferes guardar o perdão? Não dás o perdão a outra pessoa. O que é que tu ganhas por não perdoares? O que é que tu aprendes Olha, retendo o vou sair perdão? dessa live muito feliz. Olha os comentários aí, Gina. Maravilhoso. Gratidão, menina. Estou a ver. Estão massageando o nosso ego, Aumentando o né? nosso... Gratidão imensa. Gina, você vai fazer o exercício do perdão? Vamos finalizar? Podemos fazer o exercício? Já fiquei que eu não conseguia pronunciar o nome da pessoa. Não Exatamente. se sinta mal Pronunciar por o nome. isso, não. E hoje? E hoje, como é que está essa situação? Consegues pronunciar, ver? Porque o medo nos afasta. O facto de nós não querermos enfrentar, nós nos afastamos e cada vez dói mais. Então, quando tu encaras os problemas, quando tu encaras as tuas dores, tu permites olhar e permites dar-lhe o verdadeiro valor. E permites dizer, olha, dor, se um dia doeu, foi porque eu não estava preparada. Hoje, eu sei o que vieste, eu sei o que tenho a aprender com isto. E posso te dizer que eu não quero mais sofrer. Então, eu libero.
hoje, aqui e agora. Então, vou convidar-vos para fechar os vossos olhos. Um breve exercício. Ao exercício da sala do perdão. À medida que vocês vão inspirando e expirando, percebam da temperatura do ar que entra e do ar que sai. E convido-vos a fazer uma respiração em 4 tempos na inspiração e 7 na expiração, de forma a poderem massagear melhor o vosso coração e alterando o vosso ritmo cardíaco. Aquieta o corpo, aquieta a mente. Convido-vos agora para colocar a vossa imaginação em prática. Imaginem que estão entrando numa sala oval, toda ela branca. Chão branco, teto branco, parede branca. Não há portas nem janelas. Tu simplesmente entras dentro desse espaço agora. Estão 2 cadeiras brancas presas ao chão. E o convite que te faço é que te sentes numa dessas cadeiras. À tua frente continua a cadeira vazia. Porquê? Porque tu vais escolher alguém agora para poderes conversar, falar, perdoar. Se for o teu momento. Eu vou contar de 3 a 1 e no 1 vou-te pedir, convidar para colocares à tua frente a cadeira branca que está vazia ainda, uma pessoa somente da tua história e da tua vida a quem não perdoaste ou a quem queres pedir perdão. Então, em 3, 2, 1. Agora, aí onde estás nessa cadeira, abre os olhos. À tua frente. Quem se encontra à tua frente? Se é homem, se é mulher, se é alguém da tua vida presente neste momento, se é alguém do passado, alguém que já partiu, ainda continua na tua mente. Observa. Como é que ficou o ambiente com essa pessoa à tua frente? Sente. Como é que o teu coração e o teu corpo estão na presença dessa pessoa? O que é que alterou? O que é que mudou? Qual é a energia do teu pensamento? Qual é o sentimento que tu sentes? Eu seguro. Deixa que o teu corpo, a tua energia te deem diretrizes e observa a outra pessoa. O que é que essa outra pessoa poderá estar a sentir neste momento também? Observa como é que estão os ombros, a postura do corpo, a face. Confortável, desconfortável. Observa os olhos. Estão abertos, são fechados. Se te olha, se te encara. E no silêncio, permite que a vossa conversa comece. Começa tu, dando o primeiro, talvez, começando com uma palavra que é perdoa, ou eu te perdoo. E permite que entre vocês que nasça uma ponte de comunicação. Silêncio ou sem silêncio, quebra essa dor, esse sofrimento que há em ti e permite libertar, expressando-te em palavras. O que te dói neste momento? Qual é o que ficou? Porquê é que chegaste neste ponto, a esta situação? Diz por tuas palavras o que essa pessoa faz sentir, te fez sentir. Não através da culpa, mas através do sentimento que tu tens hoje. Pode ser insegurança, pode ser tristeza,
fragilidade, ter culpa, ter tanta coisa. E pode ser tudo ao mesmo tempo. Mas permite colocar todo esse sentimento que no teu coração, que te pesa já há muito tempo, numa bandeja e coloca no meio de vocês, entrega à outra pessoa e diz: eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero mais carregar estes sentimentos, estas sensações. Eu devolvo. Eu te agradeço-te a mensagem e devolvo-te, porque eu quero em paz. Eu decido ter saúde. Quero limpar a minha energia. Não sei se estas palavras te fazem sentido neste momento. Não sei se estás pronta para te libertar na íntegra. Podes começar o processo agora e continuar a limpar nos próximos dias, nos próximos meses. Ou podes simplesmente agora entregar toda a dor, todo o teu sofrimento e perceberes que o que viveste no passado nunca mais vai repetir. Seja com essa pessoa, seja com outra, porque tu hoje és mais sábia, és mais atenta. E ao olhar para essa pessoa, para se algo mudou no semblante, na postura, no conforto, na cadeira. Num processo como este, poderias fazer uma pergunta. Podias entregar uma pergunta e receber um feedback exclusivo com espaço, deixando a outra pessoa comunicar e dizer o porquê, o como ela se sente, o como ela se sentir agora. Poderá estar num já não queres mais carregar essa dor, esse peso, essa culpa. Entrega também numa bandeja que colocam no meio de vocês. Não sei se tem sentido. Eu vou-te convidar para colocares fogo na tua bandeja e a outra pessoa colocar fogo também nessa bandeja. Não tem sentimentos que já estão doloridos, sofridos por vários anos. Possam ver o poder da chama, do fogo, queimar. Essa sensação, esse sentimento. Agora, observa como as chamas dançam à tua frente com a força do fogo, queimando, iluminando todo esse sentimento, vossa mente. Como o teu corpo respira mais profundamente, mais leve. Repara como essa bandeja agora só há cinza. Vou-te pedir o favor de soprares um grande fogo e sopra para que essas cinzas se vão para bem longe. E agora, entre vocês, não há bandeja, não há sentimento, não há sensação. São duas pessoas vulneráveis que estão no mesmo pé. Querem ser mais felizes, querem ser mais felizes. Não sei se tem sentido, mas observe e olha se outra pessoa reage contigo. Tem alguma palavra para dizer, algo a acrescentar. Acolhe o que é dito ou o silêncio. E em ti o que mudou na tua energia, no teu semblante. Observa que simples poderá
trazer mais clareza, mais significado à tua vida através da aprendizagem. Se estivéssemos já em terapia, eu ia-te fazer perguntas e tu ias desenvolver respostas. Mas como não estamos, eu vou-te pedir para te despedires dessa pessoa como te fizer mais sentido. Seja com um abraço, seja com um sorriso, seja com um silêncio. Despede dessa pessoa. Peço pela aprendizagem, pelo crescimento, desenvolvimento da tua pessoa. E agora essa pessoa vai desaparecer dessa cadeira. A cadeira está vazia. E eu vou-te pedir para saíres dessa sala. Não sei se já estás pronto ou pronta, mas eu vou-te pedir para voltares para o que agora. Ao teu tempo, ao teu ritmo, que comeces a mexer os braços, pernas, mãos, mexendo os ombros e trazendo somente as coisas boas, deixando no exercício a dor, o sentimento que foi queimado e as cinzas foram com o vento e voltar agora com essa aprendizagem somente. Em terapia, o processo é mais trabalhado, mais partilhado e eu terei também o prazer de continuar e poderiam aparecer mais pessoas naquela cadeira branca, poderiam aparecer mais situações, mas deu para perceber que o intuito é nós podermos nos limpar mentalmente, energeticamente, emocionalmente. Para quê? Para podermos ter uma vida mais leve. Aprender com o que foi feito, aprender com o que existiu e começar coisas novas todos os dias. Por cada 24 horas que tens, é uma nova oportunidade para seres feliz. Não para repetir os mesmos erros e sentir as Exercício mesmas maravilhoso. Se dores, alguém mas quiser para comentar como cresceres. é que foi, e amanhã nós vamos fazer um exercício também que é transformador, que chama purificação de sentimentos, né? Amanhã já é dia 22, um exercício prático bem poderoso. Convido vocês a participarem, convidarem sempre mais um. A Gina vai deixar essa live salva aí. Comenta aí qual foi o insight que vocês tiveram. Compartilha com pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão doentes aí porque não conseguem perdoar e estão se torturando. Né? E talvez, ou talvez não, com certeza essa live vai ajudar essas pessoas também. Então compartilha com pelo menos 3 pessoas. Gratidão a todos. Eu vou pedir para quem fez o exercício que diga que está bem, para eu ficar descansado. Porque nós estamos a trabalhar com situações, com sentimentos e que pode trazer catarse, pode trazer choro, pode trazer muitos sentimentos menos bons, mas é importante perceber que os sentimentos são nossos e que nós temos a escolha de carregar ou de nos libertar. É a nossa decisão que vai fazer a mudança na nossa vida. Se alguém quiser comentar, fica à vontade, a gente já está encerrando. Eu acredito que está todo mundo bem. Eu só preciso então, de um não está nem ok, conseguindo falar, né? Tá tudo bem. Escrever. Maravilhoso. Hoje vocês estão especialmente diferentes. Gratidão. É o tema, né, Gina? É a mudança. Nós nos abrimos para a mudança, Marina. Para crescer. Então, está tudo bem. Beijinho enorme. E se quiserem fazer uma anamnese connosco, Jacqueline, Marina, se quiserem presenciar em privado, é só mandar-nos uma mensagem privada e nós teremos o maior prazer em trabalhar convosco uma sessão com uma anamnese e vocês poderão ter o privilégio de começar o vosso processo. Gratidão a todos. Porque não hoje?